a mais um programa Saber Viver. Um programa que sempre visa trazer educação e prevenção para a sua saúde. Hoje estou com o Dr. Hamilton Guimarães, gastroenterologista da Gastroclínica Florianópolis, a qual sempre agradeço, a confiança, esse projeto tão agradável que a gente vem trazendo ele mês a mês, trazendo informação para o pessoal que nos assiste nos nossos canais, tem no YouTube, tem no nosso site também, gastroflorianopolis.com.br. E hoje vamos falar sobre a colonoscopia, esse exame que pode ajudar tanto na prevenção. Prevenção essa que também iremos tocar e falar sobre a prevenção do câncer do colo retal ou câncer, que é similar, é a mesma coisa, do intestino grosso. Não é isso, doutor? Perfeito. Doutor, o exame de colonoscopia. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pela presença. O exame de colonoscopia, um pouco da importância desse exame para quem nos assiste. Muito interessante, muito pertinente essa pergunta, né, Marcelo? A colonoscopia é a grande arma contra o câncer de intestino grosso ou o câncer coloretal, né? Eu digo que é a grande arma porque a gente tem uma estimativa de que é possível se evitar 90% dos cânceres de intestino com essa ferramenta, né? Que é a ferramenta do gastroenterologista, né? Então é um tubo de fibra óptica, um equipamento eletrônico com uma câmera digital na ponta. Existe toda uma eletrônica por trás disso, né? Mas no final das contas isso se traduz num equipamento que permite examinar todo o intestino grosso do paciente, né? O paciente é submetido a um preparo, né? É necessário tomar laxantes intestinais antes do exame para ter a evacuação do conteúdo intestinal, e com o intestino completamente limpo, né? Esse paciente ele recebe um sedativo, dá uma bela de uma cochilada, um sono bem agradável, e em 10 a 15 minutos esse equipamento é introduzido pelo ânus e nos permite então buscar, né, um diagnóstico precoce do câncer e também muitas vezes buscar a presença dos pólipos intestinais, que são os verdadeiros precursores do câncer de intestino, né? Nós falarmos e estudando para conversarmos hoje, essa definição em termos de tecnologia, né? A colonoscopia, assim como vários exames da medicina em geral, evoluíram muito em termos de tecnologia. O senhor pode explanar um pouco sobre isso, doutor? Isso é muito legal da gente falar, mas também da gente acompanhar, porque a tecnologia, né, a gente observa que num curto intervalo de tempo de 10 anos muitas coisas mudam, né? Até um tempo atrás nós tínhamos discos de vinil, né? Depois, quando chegou um CD player, a gente achou que aquilo seria o máximo da tecnologia. Hoje ninguém mais tem CD player, né? O pessoal faz download, o streaming de música direto no seu celular, né? Exato. E o mesmo processo se aplica, ou vale também, para a ciência médica, né? Os equipamentos médicos e as tecnologias auxiliares no diagnóstico, elas evoluíram de maneira muito vigorosa nos últimos anos, né? Então eu costumo brincar que a colonoscopia começou como uma luneta, onde a gente só espiava através de um tubo rígido com uma lente, evoluiu para um equipamento semelhante ao VHS, depois foi para o DVD e hoje está no Blu-ray, né? Já estamos no Blu-ray. Então eu gosto de fazer essa analogia para mostrar que o equipamento melhorou, a tecnologia evoluiu, a qualidade das imagens capturadas de dentro do intestino melhorou demais. E outra coisa interessante também, cada vez mais a gente foi acoplando ferramentas novas na ponta desse equipamento, né? Isso permitiu, então, além de enxergar as coisas, também tirar fragmentos para estudo. Se eu enxergo uma lesão, tenho dúvida, eu posso remover um pequeno pedaço dessa lesão, mandar para um exame com um médico patologista, que no microscópio vai me dar um diagnóstico mais preciso, né? Outras vezes, eu posso, inclusive, remover por completo a lesão. Em vez de eu fazer uma biópsia que só tira um pedaço, eu posso fazer uma polipectomia, que é um procedimento onde eu removo inteiro um pólipo, né? Então isso é o empolgante dessa tecnologia que não para de evoluir, né? Polipectomia. Tudo que se fala em tomia é uma retirada, né? Então seria a retirada do pólipo. Exato. Eu posso... Eu já, com a colonoscopia, além de ver, eu consigo ou cauterizar ou retirar. Ela deixou de ser somente uma ferramenta de diagnóstico, como também é um tratamento para muitas situações. Puxa, que bacana. Então, assim, se eu encontrar um pólipo, que, como eu bem disse um tempo atrás, é o precursor do câncer, do câncer coloretal, se nós encontrarmos um pólipo, o próprio equipamento de colonoscopia, naquele momento, pode receber acessórios na sua ponta que permitem, então,
remover esse pólipo com segurança, sem sangramento, capturar, recuperar esse pólipo e encaminhar ele para exame também, né? Então, assim, é uma coisa que começou só com a intenção, só com a pretensão de descobrir o que a pessoa pode ter ou fazer diagnósticos, mas que no meio do caminho, além de evoluir na sua capacidade diagnóstica, também adquiriu outras funções que são funções de tratamento, né? Então eu parei só de olhar. Ela se torna bem efetiva, né? Ela muda o estado no momento ali já, né? Com certeza. Doutor Hamilton, para a gente esclarecer um pouco mais e elucidar tudo isso, se a gente puder fazer uma timeline da colonoscopia, né? Uma linha do tempo aqui. Eu vou me preparar, vou fazer o exame e vou para casa. Porque ainda existe muito pré-conceito e pré-ocupação de, esse exame, puxa, pelo ânus, nossa, mas eu vou sofrer muito. E aqueles dados que o senhor me falou sobre os nossos estudos dessa prevenção e quanto a gente elimina. Vamos traçar esse timeline, vamos traçar essa linha do tempo para aquele que nos assiste falar, mas eu não quero fazer. Mas faça, por favor, faça, porque não há prevenção melhor para o câncer do colo retal. Exato. Antes de eu entrar na timeline, que eu achei bem legal, a gente dá uma ideia de como é que é a dinâmica do processo, né? Assim, é importante lembrar que no Brasil nós temos 20 mil casos de câncer coloretal por ano, novos casos, né? E que 90% desses 20 mil casos poderiam ser evitados pela colonoscopia realizada no momento correto. Qual é o momento correto? 50 anos de idade, independente de o paciente estar ou não sentindo algum tipo de sintoma. Então a gente não tem que esperar eu sentir uma alteração no meu hábito intestinal ou eu notar sangramento nas fezes para fazer a colonoscopia. Eu tenho que saber, fiz 50 anos, preciso fazer a colonoscopia. Dessa maneira, com essa simples estratégia, a gente evita 90% desse sofrimento, né? Que câncer coloretal, como todo câncer, uma vez instalado, ele se dissemina e pode trazer um resultado muito negativo e vai encurtar a vida, vai trazer grande sofrimento para o paciente e para toda a sua família. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Assim como todos eles, a prevenção é disparada a melhor forma, né? E o exame é a colonoscopia. Então, eu estou me preparando, doutor. Como é que acontece a puxa vida, eu vou fazer na próxima quarta-feira uma colonoscopia. Colonoscopia é uma coisa simples, tá? É um procedimento... quando você agenda um exame de colonoscopia num serviço capacitado, você recebe uma orientação por escrito de como é que acontece a preparação antes do exame. O que é essa preparação? Basicamente, o paciente vai ter que tomar uma quantidade X de um laxante especial. Isso vai provocar várias evacuações no intervalo de 6 horas. Tipo, o paciente começa às 7 horas da manhã, ao longo de 4, 5 horas, ele vai tomando pequenas doses desse laxante, né? E nesse período, então, ele vai no banheiro de 10 a 12 vezes. No final, ele só está eliminando um líquido transparente. Esse é o momento ideal de se fazer o exame. O intestino está limpo, né? Então, ele vem para a clínica, ele passa por uma pequena consulta, uma entrevista com um anestesista para avaliar algum histórico de alergia, quais os medicamentos que ele está usando. É uma entrevista para avaliar melhor o paciente e com isso poder moldar também a dose do sedativo que ele vai receber para dar uma cochilada, um sono bem agradável de 15 minutinhos, né? Enquanto o paciente dorme, o aparelho é inserido pelo ânus, o paciente não sente nada, né? E em 15 minutos o procedimento está pronto, né? Então, assim, na maior parte das vezes, a única lembrança que a gente tem da colonoscopia é o laxante, que é a única parte chata. Porque o resto... Que é o que precede 6 horas do exame. Exato. Então os pacientes reclamam do preparo e não do exame, né? Mas assim, quando a gente começa, como eu já falei em outra oportunidade para ti, né? Quando a gente começa a olhar o sofrimento causado por um câncer, quimioterapia, cirurgia, internações, a gente olha para aquela manhã de um preparo de colonoscopia com 10, 12 vezes no banheiro com diarreia, a gente acha aquilo até muito, muito pouco para se passar, para evitar um sofrimento tão enorme, tão avassalador quanto o câncer, né? Então isso não, quando a gente traça um paralelo, quando a gente compara com o que a gente está trocando, fica fácil de digerir isso. Não tenho dúvida disso. Fácil, né? E pós-exame, doutor? Terminei o exame, passa-se o anestésico ou aquela dormidinha, como o senhor colocou. Sim. Eu posso ir para casa, vou dirigindo, é importante levar alguém junto, se eu não me engano, dirigindo não é totalmente contraindicado, né? Muito pertinente essa tua pergunta, né, Marcelo? É uma curiosidade grande de quem vai fazer uma colonoscopia.
Além de saber o que acontece antes, durante, mas também saber o que acontece após a colonoscopia, né? O paciente, depois que termina o exame, ele costuma, ao longo de 10 minutinhos, acordar, né? Quando ele acorda, ele está meio sonolento, como se estivesse um pouco embriagado, né? A maior parte dos pacientes relatam uma sensação de leveza, né? Ele acaba se sentindo até meio alegre, né? Como é aquela parte mais tranquila, de relaxamento do próprio, o efeito do próprio sedativo, né? Nada assim que dure muito tempo, em média, em torno de 60 minutos aquilo desaparece, né? Claro que a gente sempre recomenda que o paciente não deve dirigir veículos automotores por pelo menos 4 a 6 horas após o exame, né? Por essa razão ele tem que vir acompanhado com alguém para levá-lo para casa com segurança, né? E basicamente é isso, ele pode voltar a se alimentar dentro de 1 hora, alimentação normal, sem exageros, obviamente, né? O intestino volta a funcionar, porque depois da limpeza intestinal completa, vai levar algum tempo para esse intestino voltar a funcionar. A gente costuma dizer que são mais ou menos 15 refeições, né? Se a gente partir do pressuposto que o indivíduo deve ter em torno de 5 refeições por dia, em 3 dias o intestino volta a funcionar, né? E vida normal, né? Vida normal. Porque é normal que exista um gap aí, um déficit, porque como fez uma limpeza profunda e quase completa, se eu posso usar essa palavra. Claro, o intestino foi completamente... Ele é completamente, né? Isso. Então, há um tempo para retomada do bolo fecal, etc. Exato. Então as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas. Pô, doutor, me ligam no dia seguinte, já faz 24 horas que eu fiz meu exame e eu ainda não fui no banheiro, mas isso é normal, tá? Como eu digo, né? Se você faz 5 refeições por dia, espere que daqui 3 dias vai voltar tudo pro normal, né? Então, nada preocupante, é uma situação bem normal que acontece depois da colonoscopia, né? Perfeito. Pessoal, você que nos assiste, fazendo uma síntese, estamos encerrando esse programa de hoje. Colonoscopia, um exame preventivo do câncer do colo do reto, ou seja, do intestino grosso. É o câncer do intestino grosso. É similar, não é isso, doutor? Colo retal. É o colo retal ou câncer do intestino grosso. Tá correto, né? A partir dos 50 anos. 50 anos. De 6 em 6 meses, de ano em ano, doutor? Não. O exame é feito a cada 5 anos, nem é todo ano. Ah, que perfeito. Então a periodicidade. A cada 50 anos, faço a primeira vez. Depois de 5 em 5 anos, essa periodicidade. Importantíssimo na prevenção de uma doença que pode ser afetada. E um número que o Dr. Hamilton nos trouxe, 90% dos casos precocemente são evitados. É um número muito relevante, mas muito relevante mesmo. Pessoal, a gente agradece demais a Dr. Hamilton, agradece sempre você que nos assiste, que nos acompanha em todas as redes sociais da Gastroclínica Florianópolis. Esse vídeo e esse programa está sempre à disposição de vocês, bem como acesse o nosso site gastroflorianopolis.com.br. Estamos muito à disposição, levando para vocês educação e prevenção de saúde. Doutor, muito obrigado. A vocês todos, muito obrigados. E como eu sempre digo, é preciso saber viver.